Olá para você ligado na TV Unifev de Votuporanga. Começa agora o programa Meio de Campo, o ponto de encontro do esporte votuporanguense. Hoje nosso programa vai falar sobre Paulistão, sobre a final do estadual e também sobre o desempenho dos grandes paulistas até aqui. Palmeiras e Corinthians e Palmeiras estão decidindo o título, mas pelo caminho, Santos e São Paulo caíram em zebras e isso está repercutindo muito. Então, os grandes de São Paulo, dessa vez, em foco aqui no programa Meio de Campo. E aqui nesse bate-papo virtual, a tecnologia nos une nesse momento de pandemia, nesse momento de quarentena. Professor Antônio Benjamin, Toninho e também Léo Caporalini. Léo, obrigado por falar com a gente mais uma vez. Valeu, Josiano. Um abraço também para o Toninho. Um abraço para quem está acompanhando mais um programa Meio de Campo aqui pela TV Unifev. O Campeonato Paulista agora já em reta final, no seu último jogo. A gente tem muita coisa para comentar em relação às quedas de São Paulo e Santos. Só mostram como essas equipes do interior atualmente só mostram a sua força, aumentam a sua força mediante aos grandes. A gente tem muita coisa a comentar aqui no programa de hoje. É isso aí, Léo. Toninho, prazer falar com você também. Olá, Luciano. Olá, Léo. Olá, o pessoal de casa aí. Mais um programa com a tecnologia aí. E vamos falar de Paulistão. Antes que me perguntem por que eu estou com a camisa do Grêmio Novo Horizontino, para falar sobre esse campeonato, na verdade, ridículo que a federação faz, né? Uma coisa que o regulamento... mas a federação não é a única culpada. Não, os clubes também são. Então, eu acho que no decorrer do programa eu vou falar tudo que eu penso sobre esse campeonato, tudo que eu acho, e bola para frente aí. É isso aí, tem muita coisa para a gente comentar. Mandar um alô também para o Paulo Emura. Hoje ele não pode participar com a gente, mas com a ajuda dele, na semana passada fizemos um programa muito legal com o Silvinho Ferrari, jogador da Associação Atlética. Em breve vamos tentar contato com mais gente. Eu falei semana passada do goleiro Sabará, ainda não consegui falar com ele. Correria, na verdade nem tentei, mas sei que não vou ter dificuldades. E também, um tempo atrás, aqui no programa eu falei sobre um programa da SEV, e aí eu vou contar com a ajuda do Toninho. Acho bem interessante a gente usar esse espaço aqui para resgatar a história do futebol profissional da cidade, que não começou em 2009, 2010 com o CAV, não. Vem de 50 anos atrás aí, muito rica a nossa história do futebol profissional. Mas hoje o tema é o Paulistão. Começar falando o assunto mais quente, né? No jornalismo a gente tem essa expressão, aquilo que está mais quente, que foi mais recente. Afinal, o primeiro jogo em Itaquera. 0-0. Léo Caporalini, qual que é a tua consideração sobre a atuação do Palmeiras e a atuação do Corinthians nesse jogo? Foi um jogo diferente em relação aos últimos derbys. Normalmente o Palmeiras se apresenta para o jogo, é um time que domina as ações da partida, e pelo menos na primeira etapa do jogo que a gente acompanhou, esse primeiro jogo de ida da final do Paulistão, quem dominou, quem controlou as ações da partida foi o Corinthians, que já é uma mudança em relação aos últimos jogos. Se não fosse o Everton, o Palmeiras sairia da primeira etapa com certeza com pelo menos um 2-0. Ele fez 2 defesaças em um lance do Ramiro, que ele estava cara a cara com o goleiro, o Everton estava bem colocado, e na sequência perdeu um gol absurdo, estava sozinho. Agora é claro, olhando pelo lado do torcedor do Corinthians, não pode, uma final de campeonato, uma chance daquela, inclusive todo mundo ali com aquela sensação que estava impedido, nada, falha da zaga, belo passe, seria um gol, né? Não pode perder. É um passe espetacular do Luan, né? Achando o Ramiro entre os zagueiros, em posição legal, ele acabou perdendo. E na sequência, poucos minutos depois, o Everton fez uma defesa que, na minha opinião, uma das mais lindas desse ano, sensacional, pegou de mão direita na bola, foi uma defesaça, enfim. Na segunda etapa, o Palmeiras conseguiu controlar mais a partida, mas era um jogo já muito truncado, bastante equilibrado, poucas ações, então tudo fica para a segunda partida. Eu esperava muito mais desse primeiro clássico, acredito que tanto o Corinthians como o Palmeiras tem times, tem treinadores que conseguem apresentar um futebol mais vistoso, mas completamente aberto, ainda mais agora
por conta da pandemia, que não tem torcida, o jogo vai ser no Allianz Parque e o jogo acaba sendo neutro, porque campo todo mundo joga em qualquer campo, o que difere é a pressão da torcida, talvez os atalhos do campo algumas vezes, mas um jogo completamente aberto para a próxima partida. Josiano? É isso aí, Toninho, eu ia fazer justamente o que o Léo comentou no final sobre a questão de mando de campo, seria a minha pergunta para você sobre estar sem torcida, é um novo momento do esporte, é um novo momento do planeta. Foi um bom resultado para o Palmeiras esse empate ou não tem vantagem nenhuma? Está tudo aberto. Josiano, eu acho que sim. Vamos por partes. Eu acho que a questão da torcida, ela influencia muito na partida, ela influencia no psicológico do atleta, na motivação do atleta. Eu acho que a vantagem do Palmeiras em jogar em casa, a única vantagem é o gramado. É um gramado sintético, é um gramado que a bola corre mais, que o domínio de bola tem que ser diferente. Então, a equipe que tem um gramado desse, ela sai um pouquinho em desvantagem. Agora, eu não posso falar que o Palmeiras é favoritíssimo do jogo pelo que eu vi ontem. Ontem, com todo respeito, foi um jogo apático demais. A não ser esses dois lances que o Léo comentou aí, do resto não teve nada. Um time tendo medo do outro, o Palmeiras querendo jogar o jogo na sua casa, e jogando pelo empate, e o Corinthians respeitando demais o Palmeiras. Os times que estão jogando contra o Palmeiras tá respeitando muito o nome Palmeiras, tá respeitando muito o elenco do Palmeiras e tem medo de jogar. E foi o que eu vi ontem. Dois times com medo de jogar, dois times com medo de sair para frente, com medo de tomar gol. E não tem, eu acho que o favoritismo do Palmeiras é mínimo perante o gramado. Agora, do resto, se for apresentar o futebol que apresentou ontem, eu acho que o jogo vai para os pênaltis. Porque o Palmeiras teve chance, o Corinthians teve duas chances claras de gol, que o goleiro fez uma defesa espetacular e ficou naquilo. Bola para lá, bola para cá, jogo muito truncado, jogo muito duro. O pessoal, os atletas hoje estão pensando mais em medir força do que medir técnica. Sai uma confusão, sai todo mundo para cima do goleiro, sai de um gol para vir uma confusão aqui, o outro sai dali, é um empurra, que não vai virar em nada, porque quem quer brigar não chega empurrando, chega, né? Então, eu acho que essas coisas tem que deixar para lá. Eu acho que essas coisas, eu acho que o futebol é mais importante do que esse empurra, esse dois pesos, duas medidas de forças aí. E só um lance que eu queria concluir aí com o Léo, com você, é sobre o Jô, sobre a entrada que o Jô deu no zagueiro, se eu não me engano, foi o Gustavo Gomes. Gustavo Gomes. Típico de na minha opinião, e humilde opinião, eu acho que foi a mesma coisa que o Juninho do Mirassol fez no Wagner, no jogador do Corinthians. É a mesma. E o que mais me deixa assim indignado é que o árbitro que estava em campo foi o árbitro que chamou no vídeo, se eu estiver errado, vocês me corrigem, para falar sobre o lance do Mirassol. Então, são dois pesos e duas medidas aí. Time grande é visto de uma maneira e time do interior é visto de outra. Então, fica aí. A minha opinião sobre a sua pergunta é que o Palmeiras tem uma leve vantagem só sobre o gramado, que é sobre futebol. Se for ver o de ontem, eu não vi nada de espetacular em nenhuma das duas equipes. Tem alguns números do jogo de ontem. O Corinthians, se eu não me engano, foram 8 chutes do Corinthians e 6 do Palmeiras, chutes a gol. Faltas, mais de 30. E sem contar o que você disse, Toninho, fica um jogo amarrado, truncado, chato de assistir. Em alguns momentos, a impressão que dá é que faz esse vucu-vucu, esse entreveiro entre os jogadores, para lembrar que é uma final, né? Porque dá a impressão que no futebol, parecia um futebol de metade do meio do Campeonato Brasileiro. É clássico, mas sabe quando não tem aquela... O Palmeiras é uma coisa a ser estudada, porque o Corinthians também,
Corinthians renasceu das cinzas. Tem a questão da arbitragem, que a gente vai falar mais ainda, mas Paulistão é incrível como o Corinthians chega forte. A impressão que me dá é que todo ano a diretoria com dificuldade fala, ó, gente, vamos salvar nosso ano? Paulistão é obrigação, depois eu não cobro mais nada, só não pode cair o time depois. A impressão que dá é essa, porque o jogador Corinthians deixa tudo ali em campo, mesmo não tendo aí teve dificuldades antes da parada. E enquanto os do Palmeiras, faz tempo que eu não sinto o Palmeiras tem um time, jogadores com perfil de mata-mata, perfil de jogo difícil, perfil de chegar, assumir a responsabilidade, mas não na briga, fazendo o que tem que ser feito dentro de campo. A gente vai falar também de São Paulo e do Santos na sequência do programa, mas, Léo, a tua opinião sobre essa questão do time do Palmeiras. O torcedor tem razão, alguns, de achar que o time pode pipocar mais uma vez? O torcedor tem o total direito de duvidar desse time. E o porquê, simplesmente, é pegar o retrospecto dos últimos 4 anos contra o Corinthians. Um retrospecto vexatório, uma equipe que simplesmente se tornou rival do time que é o seu maior rival. Há muito tempo o Palmeiras mantinha um retrospecto favorável contra o Corinthians. O Palmeiras sempre teve mais vitórias em relação ao Corinthians. E de uns anos para cá, essa distância de vitórias de um time ao outro diminuiu bastante, tanto que nas contas agora do Corinthians, em retrospecto geral de partidas, o Corinthians já passou o Palmeiras em vitórias. E é claro que na lembrança do torcedor palmeirense, eles vão lembrar as últimas 3 finais que as equipes disputaram, como é o caso da final de 95 no Paulistão, a final de 99, vocês vão lembrar também do Edilson Capetinha, que ele fez as embaixadinhas, e mais recentemente a final de 2018, que está entalado no palmeirense, que é a final do Allianz Parque, que o Corinthians ganhou nos pênaltis. Então tem aquele sentimento de revanche do torcedor palmeirense, ao mesmo tempo de dúvida, mas tudo para o segundo jogo, sem dúvida nenhuma. Os jogadores sabem da pressão que tem, inclusive ontem receberam a torcida organizada do Palmeiras, aquela grandona que sempre gosta de brigar lá dentro do CT para conversar com os jogadores, para cobrarem os jogadores. Então, muita pressão para tentar reverter esse psicológico de, entre aspas, fracasso do Palmeiras contra o Corinthians nos últimos anos. Tá certo. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco vamos continuar falando de Paulistão. Esse momento complicado de São Paulo e de Santos. E eu vou querer também saber o palpite de vocês para o jogo de sábado. Segundo jogo, sábado, 4h30 da tarde, final no Allianz Parque, Palmeiras e Corinthians. Meio de campo, volta já. Estamos de volta com o programa Meio de Campo, batendo papo hoje com o Léo Caporalini e com o Antônio Benjamin, professor Toninho. Essa semana de definição da primeira divisão do futebol paulista. Lembro também que a partir de 19 de agosto, dia 19 desse mês, aí segura o coração, torcedor, porque teremos a volta da Série A2 e a Votuporanguense com 3 jogos pela frente, mas isso vai ser assunto de uma outra oportunidade, mas já fica aí com o dedo cruzado para a Votuporanguense, milagre acontecer, escapar desse rebaixamento. Seria, eu vou falar, a sensação seria a mesma da conquista de um título, porque está muito complicada a situação. Vamos falar então de situação complicada, porque na fase anterior à semifinal, quartas de final, 2 zebras chamaram muito a atenção. A eliminação do Santos, o Santos foi eliminado, e também teve a eliminação, se não me engano, o Santos foi pela Ponte Preta, na Vila Belmiro, e o São Paulo pelo Mirassol, e isso gerou questionamentos no Santos. A saída do Gesualdo foi recém aí mandado embora, estão falando que o técnico Cuca pode assumir. Tem uma conversa que eu espero que seja verdade, que o Santos foi atrás pelo Lucas Lima
mandar para o Palmeiras o Soteldo e o Carlos Sanches. Tomara que isso se concretize, a gente deixa o Lucas Lima lá na porta do CT do Santos, mas 2 eliminações que sacudiram as estruturas. Começar falando com o professor Toninho, ele que é São Paulino, é mais outro poranguense, é mais cave do que São Paulino, mas ele tem acompanha mais o time do São Paulo também, que decepcionou mais uma vez, né, Toninho? Mais uma vez o São Paulo mostrou quem é o São Paulo dos últimos 15 anos aí, né? E além de tudo isso, classificou o time que pode ser campeão paulista, que é o Corinthians, um rival. O São Paulo, o futebol do São Paulo é um futebol muito bem visto. Eu gosto de ver o futebol do São Paulo, que é o futebol de posse de bola, que é o futebol ofensivo. Só que o posse de bola não ganha jogo, né? Então a gente tem que ter alguma coisinha, o Diniz tem que ter alguma coisa debaixo da manga para lidar quando isso não dá. Quando não está dando para ter o toque de bola, tem que ter uma outra alternativa, tem que ter um outro esquema. A gente ficou com a bola 80% do jogo, 70% do jogo, mas nós fomos classificados pelo Mirassol. Então, a situação do São Paulo é crítica. O São Paulo, no meu ponto de vista, ele não tem time para chegar entre os 4 do brasileiro, não tem time. O time do São Paulo foi o Campeonato Paulista é uma coisa, o Campeonato Brasileiro é outra. Encantou no Campeonato Paulista, ganhou, venceu, classificou com antecedência, mas não é um Campeonato Brasileiro. Entendeu? Isso, Toninho, apenas para completar, ano passado foi assim também. Ano passado teve a presença dos garotos, né? Os garotos do São Paulo que fizeram bonito. Aliás, nos últimos anos tem sido assim. E os medalhões que se espera muito, os jogadores aí que Juan Fran, o próprio Daniel Alves. Gente, o Daniel Alves veio para o São Paulo depois daquela Copa América que jogou tudo com a seleção brasileira. E a impressão que me dá do São Paulo é que tem alguns lampejos de vontade de ganhar. Exatamente, Guilherme. Você falou muito bem. E o Daniel Alves, eu não estou defendendo o Daniel Alves. Lógico, o futebol dele da Copa América foi um, o futebol dele hoje no São Paulo é outro. Só que pelo menos ele tem a vontade. Ele fica nervoso quando perde, ele fica nervoso quando o time não está bem. Os outros não. Os outros acabam o jogo, abaixa a cabeça, vai para o vestiário, toma seu banho, coloca seu foninho de ouvido para escutar aquela música e vai embora, como se nada tivesse acontecido, como o dia seguinte é um novo dia. O São Paulo precisa muito mais disso. O São Paulo precisa muito mais de um Pintado da vida. O São Paulo precisa muito mais de um França da vida. O São Paulo precisa muito mais de um Zete da vida. Não em proporção de um Luiz Fabiano, não falando em futebol, mas falando em vontade, em amor à camisa. Com certeza. E sobre o Santos, Luciano, eu estou com a tabela aqui. Na verdade, esse campeonato é uma piada, né? É uma piada para os times que eles aderiram a esse jeito de jogar, porque o Santos não era nem para estar nas finais. Se fosse ver, por isso que eu vim com a camisa do Novo Horizontino, porque o Novo Horizontino terminou em 5º lugar no geral, na frente de Corinthians, na frente de Santos. Guarani na frente do Santos, e não classificou. Foi o Corinthians e o Santos. E pode até ser o campeão paulista ter vindo de um time que estava abaixo de outro time. Então, eu acho que na hora da gente pensar, eu falo nós, os dirigentes, na hora de pensar numa maneira de fazer campeonato, tem que pensar nisso. Tá bom, a televisão tá dando dinheiro para os times, é o que sustenta o time, tudo bem, mas o time também tem que ter voz ativa. E sobre o futebol do Santos, é muito preocupante. Eu acho que o Santos vai passar muita dificuldade no Campeonato Brasileiro. E há um tempo atrás, a gente tinha um campeonato paulista que todos os times jogavam contra todos e os 8 melhores classificavam. Para mim, o melhor formato de campeonato estadual do Brasil. Era o melhor campeonato em questão de formato do Brasil, porque classificavam os melhores. E depois mantinha aquela vantagem do primeiro jogar com o 8º, o segundo com o 7º, e assim consequentemente com as melhores campanhas decidindo em casa. Atualmente, talvez para diminuir um pouco a carga de jogos, colocam os grandes um em cada grupo
e prejudicam os times de interior que fazem uma grande campanha. O caso do Novo Horizontino, agora, depois desse novo começo do Paulistão, acho que é uma das primeiras vezes que o Novo Horizontino consegue classificar, mas é um time que fez uma campanha excelente, uma campanha melhor do que a do Santos. E por que o Santos deve classificar e o Novo Horizontino não? Porque a Federação Paulista precisa tanto dar prioridade para os clubes grandes, dar essa oportunidade de colocar eles um em cada grupo e deixar de lado clubes do interior assim dessa forma. Eu não concordo. Para mim, um campeonato igualar a fórmula do Campeonato Carioca, acho impossível. Eu acho que o Campeonato Carioca, cada ano eles conseguem formular um jeito de ser pior, mas, meu Deus, o Campeonato Paulista também é uma desorganização, a Ponte Preta podendo cair na última rodada e de repente conseguir se classificar, não é? Todo respeito à Ponte Preta, mas isso é inadmissível. Que campeonato no mundo que um time que tá para cair, que inclusive em alguns momentos da última rodada tava caindo e de repente classifica e chega numa semifinal? É um absurdo. Ô, Josiano, só para não fugir do assunto do Léo aqui, ó, eu tô com a tabela aqui, ó, olha só, o Novo Horizontino terminou com 19 pontos, na frente do Mirassol com 17, na frente do Corinthians com 17, na frente do Guarani com 16, e o Santos classificou na última rodada em 9º lugar com 16 pontos. O Novo Horizontino tinha 3 pontos na frente do Santos. 3 pontos na frente do Santos. Então, eu acho muito injusto isso. Muito injusto. Lógico, é uma coisa muito difícil de se acontecer, mas não é impossível. O time pode classificar e cair ao mesmo tempo. Para você ver a bagunça que é. E tem uma outra circunstância também que eu acho estranha desse campeonato, é que na fase seguinte se enfrentam os dois melhores que não jogaram um contra o outro ainda, são do mesmo grupo. Por exemplo, o Palmeiras, do mesmo grupo que o Santo André, classificaram, eles dois classificaram e fizeram um jogo. E claramente o Santo André foi uma das melhores equipes da primeira fase e o Palmeiras também. Ou seja, pegaram uma pedreira ali já nas quartas de final. Ou seja, você ter uma boa campanha na primeira fase não te dá nenhum benefício de pegar o mais fraco, o que se classificou por último. Olha que bagunça, né? Ô, Léo, ficou faltando teu comentário sobre esse momento do Santos e do São Paulo. O Santos já demitindo o treinador, o pessoal fala de muita dificuldade financeira por lá. E o São Paulo, que eu não sei o que acontece, a impressão é que aqueles jogadores lá não têm identificação alguma com o clube da dó, porque, por exemplo, o Pablo ficou bastante machucado, no jogo contra o Mirassol foi lá, fez gol, lutou, e de repente não valeu de nada. Pois é, em relação, primeiro, avaliar o Santos nesse Campeonato Paulista, fez uma campanha pífia também, uma campanha que no final terminou pior que a do próprio Corinthians, que a gente tanto comentava que poderia não classificar. A campanha do Santos terminou o primeiro turno com 16 pontos, ou seja, muito abaixo. Depois, já nas quartas de final, caiu para uma Ponte Preta, que tinha quase caído no primeiro turno do Campeonato Paulista, tomando uma virada improvável dentro de casa. Para mim, sem contestação nenhuma, a demissão do técnico Gesualdo Ferreira. Acho ele um técnico muito retrógrado, veio do futebol europeu para implantar um novo estilo de jogo e, na verdade, não implantou nada. Os jogadores do Santos, que estavam acostumados a conquistar títulos, não, mas a jogar um bom futebol, simplesmente desapareceu esse bom futebol. O Soteldo ficou apagado, o Sanches, enfim. É uma eliminação justa do Santos. E agora a gente vai ver, provavelmente o Cuca vai ser o novo técnico do Santos. Vamos avaliar para saber se esse trabalho do Santos, como foi no ano passado, de ser vice-campeão brasileiro, vai continuar nessa temporada. Em relação às contratações, possíveis contratações do Palmeiras, do Sanches e do Soteldo, Santos já negou que não existe nenhum tipo de negociação envolvendo Lucas Lima, Rafael Veiga, jogadores do Palmeiras em troca de jogadores do Santos. Poderia muito. Né? É o que a gente torceria bastante. Mas... Só se o Santos tivesse caído de cabeça, velho. Então, mas tem um ali também que chama Daverson, tá ali na estante. Pois é, apesar de amador, a diretoria do Santos dessa vez não foi tão tonta. Em relação ao São Paulo, Josiano, é o DNA do fracasso. É o DNA do fracasso dessa última década. Eu acho que o São Paulo precisava de reformulação. Toninho, rapidinho pra gente terminar. Vamos lá, duas perguntinhas para vocês dois aí. Primeiro, que técnico seria o ideal para o São Paulo hoje?
Puxa. Felipão. E você, Léo? Na minha opinião, um técnico mais experiente. Não sei se o Felipão, talvez, quem sabe, o Renato Gaúcho da vida, quem sabe, mas não sai do Grêmio também. Não acredito muito mais em técnico tão antigo, não, pra falar a verdade. E a segunda... O Felipão ia fazer o Alexandre Pato jogar bola. E a segunda, o Josiano, pra gente encerrar, qual foi mais vergonhoso? A derrota do Santos ou a derrota do São Paulo? A derrota do São Paulo. A do Santos, pelos fatores, foi muito difícil para o torcedor assimilar. Só que o São Paulo, eu acredito que o torcedor do Santos já estava ali meio, né, sentindo que tá complicado desde a parada, o técnico batendo cabeça com a diretoria, não tá legal. Não tá legal desde a saída do São Paulo ali no Santos. Só que o São Paulo voltou sendo, depois da parada da pandemia, comentaristas colocando o São Paulo como a maravilha do futebol brasileiro, e não foi. E você, Léo? Vou resumir. Simplesmente a Ponte Preta contratou vários jogadores do Mirassol anteriores desse período de pausa. Contratou, ganhou do Santos. O Mirassol perdeu praticamente todos os seus titulares, jogou com apenas 3 titulares, 18 jogadores saíram do elenco e ganhou do São Paulo dentro do Morumbi. Para mim, completamente pior a situação do São Paulo, até pelo tamanho da Ponte Preta em relação ao Mirassol e devido a todas essas circunstâncias por conta da pandemia. Assim, o Mirassol jogou 2 semifinais, então. A dele e a da Ponte Preta. Isso aí. É isso. Gente, infelizmente não tem mais tempo, mas eu prometi palpite pro jogo de sábado, Léo, na final. 1-0 Palmeiras. Olha, eu acho que se for pros pênaltis, o Cássio leva o Corinthians, mas na minha opinião, 1-0 Palmeiras. Acho que o Palmeiras tem mais time e dá pra ser campeão. Toninho? Vou falar pelo time, não pelo que eu vi ontem. 1-0 Palmeiras. Eu 0-0 Palmeiras e torcer pro Everton, nosso goleiro de ouro, né? Do Ouro Olímpico. É uma boa atuação. Palmeirense, hein, velho? Exato. Ou seja, aqui só tem Palmeiras no palpite. Gente, não tem mais tempo. Gostaria de agradecer vocês aí por bater esse papo com o nosso telespectador sobre o Paulistão. Deu saudade, né, do nosso estúdio, da gente conversar bastante sobre os clubes aí. E a gente espera que o futebol dê uma melhorada técnica aí que está precisando também. Senão pode voltar para a quarentena, que ficar só com briguinha e muita emoção para o torcedor do Corinthians e do Palmeiras no próximo sábado. Léo Caporalini, obrigado. Antônio Benjamin, obrigado. E obrigado também você que acompanha a gente aí de casa. Esse programa pode ser revisto no Facebook da Rádio TV Unifev. Então, tchau, tchau. E acompanhe sempre a nossa programação. Em breve, Votuporanguense. Vamos falar de Votuporanguense aqui no Meio de Campo. Tchau, tchau.